Meu irmão, minha irmã, dando continuidade ao projeto mensal de leitura da Renovação Carismática Católica da Diocese de Afogados da Engazeira, nós hoje vamos meditar o texto da Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3. Iniciamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos também o Espírito Santo, orando: vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 2 e 3, a Escritura nos diz: tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meu irmão, minha irmã, São Paulo, nesse momento, estava escrevendo àquela comunidade dos Colossenses, e o início, esses versículos estão dentro desse subtítulo que fala da missão de Paulo. E ele inicia dizendo que agora se alegra nos sofrimentos suportados por vós. E diz que o que falta às tribulações de Cristo, ele completa na sua própria carne, por seu corpo, que é a Igreja. Então, meu irmão, minha irmã, são palavras assim confortadoras para nós, para despertar também que nós também devemos cumprir a nossa missão de batizados, a nossa missão de propagar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de divulgar para o mundo o valor que tem a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque São Paulo diz aqui nesses versículos que ele sofre tudo para que as pessoas daquela comunidade tenham os corações reconfortados e que fiquem estreitamente unidos pela caridade, ou seja, unidos pelo amor. Nós sabemos que para São Paulo, caridade tem o símbolo de amor. Então, para que eles fossem enriquecidos de uma plenitude de inteligência. Agora, para que essa inteligência? Para ganhar dinheiro, para ganhar os prazeres do mundo? Não. Para conhecer o mistério de Deus, isto é, de Cristo, o mistério de Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, somente em nosso Senhor Jesus Cristo é que estão escondidos todos esses tesouros que nós precisamos para a nossa existência. Nós sabemos que no mês de setembro a gente reflete, é o mês dedicado à Palavra de Deus. Todo dia, todo mês, toda a nossa vida deve ser dedicado à Palavra de Deus. Mas a Igreja dedica mais nesse mês de setembro para que seja dada uma maior ênfase nessa palavra de Deus.
Então, que nós saibamos, meu irmão, amar essa palavra, conhecer essa palavra, para poder vivê-la. Ouçamos os conselhos que nos dá o Monsenhor Jonas Abib, quando ele diz que toda a palavra de Deus deve ser lida por nós, conhecida, que nós precisamos ler, conhecer, ruminar, assimilar a palavra, e mais do que isso, precisamos viver a palavra de Deus. Só tem sentido nós desejarmos conhecer essa palavra se for para pormos em prática essa palavra de Deus. Lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos versículos 16 e 17, São Paulo deixa esse recado para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. E no versículo 17 ele ainda acrescenta: por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. O que procuramos nós? Não é a perfeição em Cristo Jesus? Mesmo com os nossos defeitos, com a nossa humanidade? Mas é isso que o cristão deve procurar, é a perfeição em Cristo Jesus. Já desde o livro dos Salmos, desde o Antigo Testamento, tem várias passagens bíblicas. Eu vou relembrar aqui algumas. No Salmo 118, no versículo 11, ele diz assim: guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Então, se não queremos ofender a Deus, só tem um caminho para nós. É guardar no fundo do coração a palavra de Deus. O autor sagrado, quando chega nesse mesmo salmo, no versículo 105, ele diz assim: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Então, meu irmão, minha irmã, não tem para onde correr. Somente a palavra de Deus é que pode nos iluminar, é que pode nos guiar nessa vida, é que pode direcionar a nossa vida. É o próprio Cristo, lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, veja que palavra importante. Ele diz: toda a palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se fia nele. Vejam que coisa importante. Toda a palavra de Deus é provada, porque Deus não mente, as promessas dele se cumprem. E ele diz, o autor sagrado diz aqui, que a palavra de Deus é um escudo para quem se fia nele, para quem se confia nessa palavra de Deus. Jesus, quando esteve conosco aqui nessa terra, que ele disse que veio não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Então ele disse lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, quando ele foi tentado pelo demônio, ele disse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ainda no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no capítulo 24, no versículo 35, ele diz assim, que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então vejam como isso é forte, meu irmão. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus não passa por nós sem deixar um sinal, é como diz naquele hino. Então que nós possamos, não somente neste mês da Bíblia, mas em todos os dias da nossa vida, que nós possamos ter um grande zelo, ter um grande amor pela palavra de Deus, porque só é onde nós encontramos conforto para as nossas tribulações, para as nossas desilusões
neste mundo, para os nossos desamores, os dissabores desta terra. Somente na palavra de Deus, até porque o próprio Jesus nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Isso está em João 16:33. No mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a tribulação que você passa neste momento, mas você que me assiste nesse momento, por mais difícil que seja a situação, Jesus deixa essa mensagem para você, que tenha coragem, que ele venceu o mundo. Também ainda em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Então não existe consolo maior para nós nessa vida, nas tribulações dessa vida. Nós estamos vivendo o mês de Setembro Amarelo, onde as autoridades de saúde, estão refletindo, promovendo os debates na sociedade a respeito do índice de suicídio, principalmente no nosso país, no mundo inteiro, mas especialmente no nosso país. Como é triste, meu irmão, ver irmãos que, porque não procuram a palavra de Deus, procuram o suicídio, procuram tirar a sua própria vida, onde nós sabemos que a vida é o maior dom que Deus nos concede, é o dom da vida, que nós devemos louvar a Deus, bendizer a Deus e agradecer a Deus por tão grande dádiva, que é o dom da vida. Que nós possamos, neste dia de hoje, mas não somente neste dia de hoje, eu convido a mim e a você, para nós orarmos por essas criaturas que caem no desespero, porque procuram seus prazeres no mundo, nas coisas do mundo, que não preenche o vazio de ninguém. Mas se procurar preencher, aqueles que suicidam, procurassem preencher os seus vazios na palavra de Deus, com certeza encontrariam resposta. Porque na palavra de Deus, nenhum problema nosso fica sem resposta. Todos os nossos problemas encontram respostas na palavra de Deus. Deus é aquele Deus fiel, aquele Deus que nos ama, aquele Deus que nos encoraja, aquele Deus que está conosco em todos os momentos. Lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, quando Deus dava aquelas promessas para Josué, aquele povo que estava em busca da conquista da terra de Canaã, no versículo 9, o Senhor falou para Josué: isto é uma ordem, ser firme e corajoso. E esse mesmo Senhor fala hoje para mim e para você que me assiste nesse instante. Seja firme, seja corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Então eu concluo essa meditação com essa palavra de ânimo, de coragem, que o Senhor está conosco em qualquer situação em que nos encontremos. Que nós, repito mais uma vez, que nós possamos desenvolver, não só nesse mês de setembro, mas em todos os dias da nossa vida, o amor, o zelo por essa palavra que nos santifica, essa palavra que nos conforta, essa palavra que é auxílio para nós em toda e qualquer situações das nossas vidas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.